Oi gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou compartilhar 5 livros que eu pretendo ler até o final do ano. A minha estante de livro para ler, ela só cresce porque eu vivo comprando alguns livros, eu recebo muitos livros também e apesar de ler com muita frequência e ler bastante, sempre tem alguns livros que vão ficando para trás, seja porque tem um lançamento mais urgente, seja porque tem algum livro em parceria com uma editora que eu preciso ler para fazer uma resenha. Acaba que eu sempre vou deixando alguns títulos específicos que eu quero muito ler, mas nunca são prioridade. Então eu pensei que talvez gravando esse vídeo eu me forço para ler esses 5 livros até o final do ano. E para dar um andamento nessa estante aqui, que um momento ela precisa parar de crescer, ou pelo menos ter uma rotatividade maior. O primeiro livro que eu separei foi o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Essa é uma edição bem antiga, ela é bem bonita, ela nem é minha, ela estava aqui na estante de casa, acho que ela é do meu pai, essa edição. E eu queria muito ler algum livro do Poe já tem algum tempo, e eu tô nessa vibe de ler livros de terror, de suspense. Então eu queria muito ler ele, que é um dos ícones, um dos escritores mais adorados do gênero. E eu queria começar com essa edição, que são alguns contos curtos, bem pequenininhos e rapidinhos. Então, teoricamente é um livro que é fácil de ir lendo aos poucos. Mas eu sempre vou deixando para trás. Esse já estava na minha meta de leitura de 2018. A gente já está no segundo semestre de 2019 e eu ainda não comecei. Então eu pretendo encaixar, quem sabe, em outubro, fazer uma leitura temática, mas esse foi o primeiro que eu separei. O segundo livro que eu escolhi foi o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse é um livro que eu ganhei de formatura da Ana, uma das minhas melhores amigas, e eu queria muito ler esse livro já tem algum tempo. É um livro bem conhecido, todo mundo fala dele, já saiu em milhares de podcasts e outros booktubers já falaram dele. Mas acaba que eu sempre vou deixando ele para depois, por mais que eu tenha muita vontade. Eu tenho certeza que ele, assim como é para outras pessoas, vai ser uma referência para mim em questão do conteúdo mesmo e de leitura, enfim. Ele não é um livro muito pequeno, ele tem 400 e poucas páginas. Eu acho que é por isso que ele é um dos que eu vou deixando para depois, por mais que eu queira muito ler. Porque ele é um livro que eu não gostaria de ler aos poucos, eu gostaria de sentar e ler ele de uma vez. Eu não queria ficar lendo capítulo por capítulo, igual eu faço com alguns outros livros de poesia, ou contos, ou livros de estudo de yoga, enfim. Então, eu pretendo mudar isso nesse segundo semestre, porque eu não queria passar de 2019 sem ler esse livro, porque eu fiquei muito feliz de ter ganhado ele de presente, e é uma leitura que eu tô guardando há muito tempo, então eu vou dar um jeito de encaixar ele em algum mês, vou colocar ele na minha TBR, porque é uma referência e eu vejo muita gente falando muito bem e eu queria mergulhar nessa leitura logo. Outro livro que eu escolhi é o Falsa Acusação, uma história verdadeira. Ela diz que foi estuprada, a polícia diz que ela está mentindo. Esse é um livro que eu quero muito ler. Eu comprei esse livro no primeiro semestre de 2019. É um livro que me chamou a atenção logo de cara porque ele é uma história real, ele é um livro-reportagem, um livro de jornalismo, mas por mais que ele não seja tão grande, ele tem 320 páginas por aí, já ouvi falar que ele é muito pesado, então eu sempre vou deixando ele um pouco para depois, porque eu queria estar com a cabeça bem tranquila para ler esse livro, porque eu sei que eu vou ficar um pouco perturbada por ser uma história real. Então acaba que eu sempre deixo para depois e esse depois nunca chega, mas eu quero muito ler esse livro porque os autores do livro ganharam um Pulitzer, então já vi muita gente falando realmente muito bem dele e eu quero muito ler, mas eu tava esperando o momento certo e eu não sei se eu vou conseguir ler ele pelos próximos dias, ainda nesse mês, mas eu quero muito ler ele ainda em 2019. Eu nem tô aguardando ele há tanto tempo assim, eu acho que tem uns 3 meses que eu comprei ele mais ou menos. Mas ele tá na minha lista e eu vou ler ainda esse ano e eu conto pra vocês o que eu achei. E se alguém já tiver lido e tiver gostado e quiser compartilhar, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E quem sabe, com base nesses comentários, eu não dou um jeito de ler ele ainda mais rápido. O quarto livro que eu escolhi pra essa lista de livros que eu pretendo ler até o final do ano é o Explosão Feminista, da Heloísa Buarque de Holanda, Arte, Cultura, Política e Universidade. Ele é da Companhia das Letras e eu recebi ele no ano passado, na verdade. Foi no finalzinho do ano passado, eu até postei uma foto dele no Instagram. E ele é um livro que tem tudo para ser um dos meus favoritos, porque tem tudo a ver com o que eu gosto de ler. Ela faz uma coletânea com algumas dos nomes do feminismo, do movimento feminista brasileiro. E
por meio desses textos, essas mulheres falam um pouquinho sobre essa quarta onda feminista que a gente está vivendo, define esse movimento, fala um pouco das particularidades desse momento que o feminismo está vivendo no Brasil e no mundo. Então é um livro referência. E eu ainda não li, apesar de ter ganhado ele ano passado, tem 530 páginas, então acaba que eu sempre priorizava alguma outra leitura de uma parceria ou algum livro menor para encaixar entre leituras, mas eu não vou deixar passar 2019, eu já deixei passar no final de 2018, que é quando eu deveria ter lido ele, e eu não vou deixar passar esse segundo semestre. Então esse foi o livro, outro que eu escolhi para essa lista, e ele é uma referência, eu já vejo, sempre que eu compartilho alguma coisa dele, as pessoas ficam animadas, ficam empolgadas. Então, é um livro que realmente eu não queria deixar passar, então por isso eu escolhi, e fica a indicação aí para quem estiver procurando uma leitura feminista, uma leitura mais teórica, mais referencial, fica aí uma Explosão Feminista para vocês lerem também. Por fim, o último livro que eu escolhi foi o Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Foi um livro que chamou muita atenção desde que eu li o Conto da Aia. Eu queria muito ler outros livros da autora. E o Vulgo Grace é um livro muito aclamado, eu já vi várias pessoas falando dele. Realmente parece ser um livro muito interessante. Ele deu origem a uma série da Netflix, inclusive. Então, ele é um thriller psicológico inspirado numa história real. Ela era uma empregada doméstica no Canadá de 16 anos e ela foi condenada por ter assassinado o patrão dela e a governanta, que era amante do Thomas, esse patrão. Só que a opinião pública ficou bem dividida com esse caso. Apesar dela ter sido condenada, algumas pessoas questionavam a inocência dela, questionavam se realmente ela deveria ter sido julgada e se não tinha nada além, algo por trás dessa história toda. E a Margaret Atwood, ela conta ao mesmo tempo como se fosse um thriller psicológico com uma investigação histórica, uma coisa mais jornalística, de relatar os fatos e enfim. Então parece ser um livro bem interessante e é um livro que eu queria muito ler. E ele, inclusive, para quem tem interesse, eu vi que ele está disponível no Kindle Unlimited. E se vocês quiserem mais dicas, eu gravei um vídeo e tem um post escrito com algumas indicações de livros para ler no Kindle Unlimited. Vou deixar aqui na descrição. Mas enfim, esse é um livro que também eu sempre deixava para depois, mas eu não quero mais deixar. Então eu não podia deixar de escolher esse livro. E ele eu com certeza vou ler antes do ano acabar, porque eu já não tô conseguindo me segurar mais, eu quero realmente muito ler esse livro. Então, o Vulgo Grace é o último livro dessa minha lista. Bom, como eu disse, a minha estante de livros para ler, que é essa aqui, ela não para de crescer. Então, além desses 5, tem muitos outros que eu pretendo ler até o final do ano, mas são livros que eu não sei se eu posso garantir que eu vou conseguir, porque ainda tem muitos lançamentos e como as editoras mandam livros, eu não consigo parar de comprar alguns livros também, eu confesso. São livros que eu não posso garantir que eu vou conseguir ler, mas esses 5 eu me comprometo a ler até o final do ano e eu acho que gravando esse livro vai ser uma forma de me incentivar a cumprir essa meta. E se vocês tiverem gostado do vídeo, gostado desse formato, eu posso escolher outros livros que estão aqui na minha estante, que estão esperando, que também são livros que eu quero ler, porque eu acho que também é uma forma legal de compartilhar livros. Então é isso, esses foram os 5 livros que eu escolhi para ler até o final do ano e que eu me comprometo a ler nos próximos meses. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!